Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Dependendo do horário que você for ver esse vídeo aí, certo? Me chamo Wellington da Silva Cavalcante, sou estudante de técnico de instrumento musical do IFPB, né? E vou apresentar meu seminário de do método de ensino do Kodali, certo? Vou falar um pouquinho sobre ele, falar sobre sua biografia, sobre seu método de ensino, né? Vou passar para vocês agora. O próprio nasceu em 16 de dezembro de 1882, em Kecskemét, na Hungria. E ele morreu no dia 6 de março de 1967, com 84 anos. A causa da morte dele foi infarto no miocárdio agudo, certo? E o Kodály, ele foi membro da Academia da Hungria de Ciências em 1945. Em 51 ele teve uma passagem como presidente da Comissão de Musicologia e presidente internacional de Folk Music, também em 51. Doutor honoris causa pela Universidade de Oxford, em 1960. Doutor honoris causa pela Universidade de Berlim, em 64. Doutor honoris pela Universidade de Toronto, em 66. Membro honorário da Academia de Artes das Ciências nos Estados Unidos e presidente honorário da International Society for Music Education. Ele passou por essas instituições. E o mesmo tinha uma metodologia de trabalho que adotava justamente para trabalhar com canções folclóricas, certo? Era compositor, etnomusicólogo, filósofo, linguista e educador musical. Ele acreditava muito nessa teoria de trabalhar com músicas folclóricas, né? O uso de escalas pentatônicas, solfejos melódicos e rítmicos. Justamente isso aí é a base do trabalho dele, certo? E ele atribuiu algumas sílabas para trabalhar com as figuras musicais, né? Essas figuras rítmicas que a gente já conhece, né? Fazem parte do pentagrama, né? Na partitura, certo? Que são o que? Mínimas, semínimas, colcheias, semicolcheias, entre outras, certo? Que a gente já trabalha com isso, os músicos, não é isso? E a metodologia é justamente usando as sílabas, né? Essa figura aí é a mínima, então a gente iria fazer justamente são dois tempos aí, essa figura, então a gente faria tá, tá, certo? Se a figura fosse a semínima, a semínima já seria a metade dessa nota aí, dessa figura, que seria tá, certo? E a sílaba ainda permanece o tá, certo? Ou tá, tá, certo? A próxima figura seria a metade dessa semínima, que seria a colcheia. Então seriam duas colcheias, que é a metade, né? Seria tá, 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 certo? E essa é a semínima, três semínimas aí, para contar justamente os três tempos aí. Tá, 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 certo? A próxima figura que a gente vai mostrar é a semicolcheia, certo? A sílaba a gente vai mudar um pouquinho. Justamente o método de trabalho, de ensino do Kodály era justamente com esse tipo de sílaba, né, também, que para distinguir aí uma figura da outra, né, ele usava o tá, tiri, né? Nesse caso aí seria tiri, 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 certo? Hoje a gente usa um chocolate, usa até outro tipo de figura, outro tipo de palavras também, mas a metodologia do próprio Kodály era desse jeito, certo, gente? E mais à frente a gente vai ver aqui a Manossofa, Manossofa,
Então, isso aí é um tipo de metodologia que é gestual, né? Ele utiliza mais os gestos na hora dele distinguir, diferenciar uma nota da outra, uma nota musical da outra, né? Isso aí é bem interessante também para a gente utilizar no nosso trabalho no dia a dia, né? Quem deseja aderir. Vocês vejam aí que essa primeira figura, essa amarela, é o dó, né? Ela tá com a mão um pouco fechada, né? O punho um pouco fechado, é o dó. O ré, a figura já está apontando para cima, a mão aberta, certo? Nessa direção, ou melhor, nessa direção, né? A terceira é o mi, a quarta é o fá, a quinta é o sol, mais virada assim, lá mão um pouco aberta, certo? Virada para baixo. O ti, ele tá assim, ti é o si, certo? Para diferenciar a sílaba é essa, certo? Ti. E o dó, finaliza com o dó, ok? Mais à frente, vou mostrar outros gestos também que são tratados na hora de utilizar essa metodologia, certo? Isso aí é muito bom para utilizar com criança. Esse manosofa. A gente pode usar duas vozes, uma ou duas vozes, certo? Agora, o piano não é adequado para acompanhar o canto coral, né? Essa metodologia não é para isso, entendeu? O próprio Kodali criou essa metodologia justamente para trabalhar de outra forma, certo? E identificar outros tipos de percepção auditiva e etc. E aqui estão as cifras, né? A gente sabe que essa metodologia, né, é um tipo de leitura que a gente faz que a gente associa ao alfabeto, né? Essa é uma metodologia inglesa não, americana, certo? Então, tá aí também para a gente associar ao alfabeto, o nosso alfabeto, certo? Claro que veio primeiro a escrita, depois veio a música, ok? E aqui estão as figuras sem o pentagrama, né? As figuras e assim mesmo, elas representadas pelo tá, da mesma forma, mais abaixo, tá, ti, ti, tá, certo? E algumas letras também para identificar as notas musicais, certo? E outras o ritmo, ok? E aqui queria só mostrar também o que se assemelha no trabalho de cada um desses gênios que trabalham com música, que trabalhavam com música, né? Cada um com seu método, né? E deles se assemelha muito essa questão do uso do folclore, né? O próprio Suzuki tinha essa metodologia também, né? Não só ele, não só o Kodali, certo? Então é interessante isso aí. E na prática, o Kodali dá grande importância aos aspectos alfabéticos. Só se lê ou se escreve o que já foi cantado. O movimento e o corpo são inseparavelmente integrados ao fazer musical. A motivação, o prazer, os aspectos lúdicos do aprendizado passam a ser valorizados e considerados fatores fundamentais na educação. Isso é muito interessante. Já o Dalcroze,
É um pouco diferente, certo? A interpretação dele, né? A música falada e dançada, né? Ele explorava mais esse lado, né? Da, da música, justamente com essa questão da dança, associava muito a dança, certo? E a analogia com a linguagem, não só como uma expressão artística, mas também quanto ao processo de aprendizado, o Kodali fala em língua musical materna, referindo-se justamente ao folclore. Certo, gente? E assim eu vou encerrando o meu trabalho, ok? Muito obrigado.